Quando um homem desaparece subitamente, a primeira coisa que as pessoas presumem é que a mulher fica emotiva, dramática ou de coração partido. Mas não é isso que realmente acontece. O que acontece primeiro é muito mais subtil e muito mais psicológico. Ela fica confusa. Não confusa de uma forma caótica, mas de uma forma silenciosa e inquietante. Daquelas que ficam no fundo da sua mente enquanto ela segue com a sua rotina. Porque quando alguém está presente, demonstrando interesse constante, comunicando, criando uma rotina, a sua ausência repentina interrompe essa rotina. A mente percebe a lacuna imediatamente. Algo que antes era previsível desaparece subitamente e o cérebro começa a procurar um significado. Ela começa a rever as conversas, não obsessivamente, mas instintivamente. A sua mente regressa às últimas interações, repassando tons, palavras e momentos que antes pareciam normais, mas que agora parecem importantes. Questiona-se se algo que disse foi mal interpretado ou se houve algum momento que deixou passar. Isto ainda não é insegurança, é a necessidade humana de compreender a mudança. Nesta fase, ela não está zangada consigo. Ela não está magoada da forma que as pessoas esperam. Em vez disso, ela está a tentar compreender o silêncio, porque o silêncio cria um vácuo e a mente apressa-se naturalmente a preenchê-lo. Quando não é dada qualquer explicação, o cérebro começa a criar a sua própria. O que a maioria das pessoas não percebe é que a confusão vem muitas vezes antes da excitação, antes da tristeza, antes da frustração, antes do distanciamento. Há um momento em que ela está simplesmente a tentar restabelecer o equilíbrio. Ela diz a si mesma que está ocupado. Ela dá-lhe o benefício da dúvida. Ela presume que deve haver uma explicação razoável, porque acreditar nisso parece mais seguro do que presumir que foi dispensada sem aviso prévio. Mas, mesmo enquanto ela racionaliza, algo muda internamente. A certeza que ela sentia sobre a sua presença começa a dissipar-se. O conforto de saber qual é a sua posição começa a desaparecer. E, sem se aperceber, ela torna-se mais consciente da sua ausência do que alguma vez foi da sua presença. Esta é a fase em que o silêncio se torna poderoso, não porque ainda doa, mas porque perturba a estabilidade emocional. A sua mente continua a regressar ao passado, tentando fechar um ciclo que já não tem fim. E quando o fecho não chega, a curiosidade transforma-se silenciosamente em inquietação. Ela ainda não chegou à raiva, ela ainda não chegou ao distanciamento, ela ainda não chegou à desilusão. O que ela está a sentir agora é a percepção inicial de que algo mudou, e essa percepção planta a semente para tudo o que virá a seguir. Isto é apenas o início. Depois de a confusão se instalar, algo muda por baixo da superfície. As perguntas não desaparecem, evoluem. O que começou por ser simples curiosidade transforma-se lentamente em tensão emocional. É nesta fase que a mente dela deixa de procurar explicações e começa a reagir à sua própria ausência. A princípio, diz a si mesma para manter a calma: lembra-se de não pensar demasiado. Ela até tenta distrair-se. Trabalho, amigos, rotina, mas, faça o que fizer, há um zumbido baixo de consciência ao fundo, uma sensação de que algo inacabado paira no ar. E é aqui que começa a carga emocional. Ela começa a notar mais o silêncio. A ausência de mensagens torna-se mais estrondosa do que qualquer conversa que já tenham tido. Momentos que antes passavam despercebidos, verificar o telemóvel, abrir uma aplicação, ver que o seu nome não está lá, tem agora peso. Não porque esteja desesperada, mas porque o silêncio parece antinatural. É aqui que o diálogo interno muda. Em vez de perguntar o que aconteceu, ela começa a perguntar por quê. Por que é que alguém que parecia interessado se afastaria de repente? Por que esta mudança de energia? Por que nenhuma explicação? E quando as perguntas não recebem respostas, a mente preenche as lacunas com emoção. Nesta fase, a insegurança começa a surgir silenciosamente. Não de forma extrema, ainda não, mas o suficiente para a fazer refletir. Pergunta-se se falou demais, se demonstrou muito interesse, se interpretou mal a ligação.
Estes pensamentos não são estridentes, mas são persistentes. Repetem-se em momentos de silêncio, especialmente à noite. O importante aqui é perceber que ela ainda não chegou à raiva. A raiva vem depois. Agora está emocionalmente suspensa entre a esperança e a incerteza. Uma parte dela ainda acredita que irás reaparecer com uma explicação razoável. Outra parte começa a proteger-se, preparando-se para a decepção. E este conflito interno cria tensão. Por quê? Por um lado, ela não se quer importar. Por outro, ela não consegue evitar importar-se. A mente tenta seguir em frente, mas a memória emocional ainda não acompanhou. Esta desconexão é exaustiva. É também neste momento que a sua ausência se torna pessoal. No início, o seu desaparecimento era apenas um acontecimento. Agora, começa a aparecer uma mensagem, mesmo que nunca tenha tido essa intenção. O silêncio começa a parecer comunicativo, começa a sugerir significado, intenção, até mesmo juízo. E aqui está a parte que a maioria das pessoas subestima. Quanto menos se diz, mais espaço a imaginação dela tem para trabalhar. E a imaginação raramente escolhe a explicação mais reconfortante. Ela pode começar a reviver momentos em que se sentiu próxima de si, não por saudade, mas por confusão. Como é que algo que parecia recíproco se tornou subitamente unilateral? Como é que a consistência pôde desaparecer sem aviso prévio? Esta tensão emocional não explode imediatamente. Ela ferve, silenciosamente, pacientemente, acumulando-se sob a superfície enquanto ela continua a funcionar, sorrindo, seguindo em frente como se nada tivesse mudado. Mas, internamente, algo mudou. A sensação de segurança emocional quebrou-se. E quando esta fissura se forma, a mente começa a preparar-se para o impacto, mesmo que o coração ainda não esteja preparado. É nesta fase que a percepção que ela tem de si começa a mudar subtilmente. Não para pior, nem para melhor, apenas de forma diferente. E esta mudança prepara o terreno para o que vem a seguir, o ponto em que a confusão dá lugar a algo muito mais intenso. Quando chega a este ponto, algo dentro dela mudou silenciosamente. A confusão persistiu durante tempo suficiente. As perguntas sem resposta acumularam-se. E agora, sem que ela tome uma decisão consciente, a sua mente começa a fazer aquilo para que foi programada, quando a incerteza dura muito tempo. Começa a protegê-la. Este é o momento em que a emoção se vira para dentro. Ela já não está à espera da mesma forma que antes. A verificação constante diminui. A vontade de pedir ajuda desaparece. Não porque ela já não se importe, mas porque importar-se começou a parecer inseguro. Os seus pensamentos mudam de tom. Em vez de perguntar o que aconteceu, ela começa a perguntar: por que é que estou a deixar que isto me afete? Essa pergunta importa. Assinala o início da autopreservação emocional. Nesta altura, ela começa a recuperar pequenos fragmentos de controlo. Ela pode distrair-se mais intencionalmente. Ela preenche a sua agenda, reencontra-se com os amigos, dedica-se ao trabalho ou à rotina. Superficialmente, parece que ela está a seguir em frente, mas no fundo está a tentar estabilizar. E é aqui que as coisas são muitas vezes mal interpretadas. De fora, pode parecer que ela está a perder o interesse, mas internamente ela está simplesmente a tentar estancar a hemorragia emocional. Quando alguém desaparece sem explicação, a mente acaba por decidir que não pode permanecer aberta para sempre. Então, começa a fechar portas, lenta e cautelosamente, não por raiva, mas por amor próprio. É também neste momento que a perspectiva dela sobre si muda subtilmente. Ela começa a desapegar-se da versão de si que criou na sua mente. A versão que me pareceu consistente, segura, intencional. Começa a substituí-la por uma versão mais realista e cautelosa. Uma que inclui incerteza, imprevisibilidade e distância emocional. E uma vez que esta mudança mental acontece, algo importante muda. Ela deixa de esperar. Não de forma dramática, não com ressentimento, mas com uma aceitação silenciosa de que, fosse o que fosse, não se desenrolou da forma que ela imaginava.
Esta é a fase em que começam a surgir barreiras emocionais. Não barreiras altas e dramáticas, mas barreiras práticas. O tipo de barreira construída para impedir que a decepção a volte a atingir profundamente. Ela ainda pode pensar em si, ela pode ainda questionar-se. Mas agora, estes pensamentos são acompanhados por uma camada de cautela. Um lembrete para não se envolver demasiado depressa, para não presumir que presença significa permanência. Ironicamente, este é também o ponto em que a sua ausência se torna totalmente real para ela. Antes era temporário, antes parecia indefinido, agora começa a parecer resolvido. E uma vez que algo se resolve emocionalmente, torna-se muito mais difícil de desfazer, porque agora ela já não está a reagir ao silêncio, está a adaptar-se a ele. Ela está a aprender a existir sem esperar que volte. E esta mudança, mais do que a raiva ou a tristeza, é o ponto de viragem mais perigoso de todos. Porque quando alguém se começa a adaptar à vida sem si, essa pessoa já não está à espera, ela está a preparar-se para seguir em frente. E no passo seguinte, essa preparação transforma-se em algo mais profundo, uma silenciosa redefinição emocional que muda permanentemente a forma como ela te vê. Quando ela chega a esta fase, algo importante já mudou por baixo da superfície. A intensidade emocional que antes a atraía para si começou a afrouxar o seu domínio, não abruptamente, não dramaticamente, mas gradualmente, como uma maré que se afasta lentamente da costa. É aqui que começa o desapego. Ela não acorda um dia e decide que acabou. Em vez disso, acontece em pequenos momentos, quase imperceptíveis. Ela passa algumas horas sem pensar em si, depois um dia inteiro. Quando o seu nome lhe vem à cabeça, já não carrega o mesmo peso emocional. Parece mais leve, mais insosso, menos urgente. E é aí que algo de significativo acontece. Ela deixa de tentar perceber por que é que você desapareceu. Antes, a sua mente precisava de respostas. Repassava conversas, procurava significados e questionava as suas próprias ações. Mas agora, essa curiosidade desaparece. Não porque as perguntas tenham sido respondidas, mas porque ela já não precisa delas para seguir em frente. Este é o poder silencioso do desapego emocional. Ela começa a recuperar o espaço mental que antes lhe pertencia. Essa energia regressa à sua rotina, aos seus interesses, ao seu sentido de identidade. A energia emocional que antes era gasta em questionamentos, esperanças e análises é agora redirecionada para outras áreas. O importante é compreender que esta fase não lhe parece dramática. Não há uma banda sonora de coração partido a tocar ao fundo. Não há um grande momento de revelação. A sensação é de calma, neutra, quase pacífica, e essa calma é perigosa, não para ela, mas para a possibilidade de uma reconexão, porque uma vez que alguém atinge a neutralidade emocional, o apego já se afrouxou. O desejo desaparece não através do conflito, mas antes pelo distanciamento. A ausência que antes era pesada parece agora normal. Ela pode ainda pensar em si ocasionalmente, mas sem saudade, mais como uma memória que passa pela sua mente e segue em frente. A carga emocional desapareceu. É também neste momento que o seu reaparecimento, a acontecer, começa a ter menos peso. O que antes provocaria uma onda de emoção, agora desencadeia hesitações. A curiosidade substitui a excitação. A cautela substitui a esperança. Ela pode responder educadamente, mas algo essencial mudou por baixo da superfície. Não porque ela esteja ressentida, não porque ela esteja a tentar castigá-lo, mas porque o sistema nervoso dela já se adaptou à vida sem si, e uma vez consolidada essa adaptação, revertê-la torna-se difícil. É neste ponto que muitas pessoas interpretam mal a situação. Assumem que a distância criou mistério ou atração. Na realidade, criou independência emocional. E a independência emocional é tranquila, estável e muito difícil de desfazer. Quando alguém chega a este estágio, já não está à espera, já não está procurando sinais, simplesmente está a avançar de uma forma que protege a sua paz. E isto leva-nos à fase final, o momento em que o desapego se instala completamente e a porta não se fecha com raiva, mas fecha-se com aceitação.
Esta é a mudança final, o momento em que tudo se encaixa, silenciosamente, permanentemente. A esta altura, ela não está zangada, ela não está magoada, ela nem sequer está desapontada da forma que as pessoas esperam. O que ela sente, em vez disso, é aceitação. E a aceitação é poderosa porque não exige explicações nem desculpas. Ela simplesmente reconhece a realidade tal como ela é. Nesta fase, ela adaptou-se completamente à ausência. Não com amargura, não com ressentimento, mas com clareza. Ela compreende que o que antes parecia significativo já não tem o mesmo peso emocional. A ligação tornou-se uma lembrança, em vez de uma ferida aberta. Ela já não espera por mensagens que talvez nunca cheguem. O seu telefone já não desperta expectativa. O silêncio não parece mais pessoal. É apenas silêncio. E essa é a parte que a maioria das pessoas subestima. Quando alguém alcança a aceitação, deixa de atribuir significado ao que não aconteceu. Deixa de reescrever o passado. Deixa de se perguntar o que poderia ter feito de diferente. A energia emocional que antes alimentava questões é agora redirecionada para a presença, para o que realmente está a acontecer na sua vida. É neste momento que a mudança se torna irreversível, porque a aceitação não se anuncia aos quatro ventos. Ela chega silenciosamente, disfarçada de paz, uma sensação de conclusão emocional que não exige confronto ou explicação. Ela já não precisa de respostas porque já fez as pazes com o desconhecido. E aqui está a parte que poucas pessoas se apercebem até que seja tarde demais. Quando alguém chega a esta fase, o seu retorno já não tem o mesmo impacto. Se reaparecer agora, não será recebido com saudade, será recebido com tranquilidade. Curiosidade educada, talvez. Mas a porta emocional que antes estava aberta fechou-se suavemente, não por ressentimento, não por orgulho, mas por amor próprio. Ela aprendeu que a consistência importa, que a presença importa e que o silêncio, repetido durante tempo suficiente, ensina a sua própria lição. Assim, quando ela finalmente aceita a sua ausência, não é uma perda repleta de tristeza. É uma compreensão silenciosa de que ela merece clareza, atenção e segurança emocional. E uma vez estabelecida essa compreensão, não desaparece. Porque a aceitação não é uma reação, é uma resolução. E esta resolução marca o fim da viagem emocional que começou no momento em que desapareceu.